todos convidados, sejam bem-vindos a louvar, a cultuarmos a Deus. Não assistir, mas cultuarmos a Deus. Estamos aqui com esse intuito de agradecer, louvar e colocar também as nossas necessidades, as nossas petições no altar do Senhor. Estamos iniciando mais uma vez o culto de louvor a Deus. Vamos orar para que Deus possa estar abençoando esse nosso culto. Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos na Sua santa presença, Senhor, para engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos Te agradecer de coração pelo ano que passou, em que o Senhor esteve conosco, o Senhor nos livrou, o Senhor nos abençoou, o Senhor livrou as nossas vidas, o Senhor nos sustentou. Muito obrigado, Senhor, pelo ano que passou, e queremos suplicar que o Senhor continue durante esse ano nos abençoando, nos ajudando e dando, Senhor, graças às nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui para Te louvar, para Te engrandecer. Agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus, que nos dá condições de estar falando contigo, e agradecemos porque antes que nós chegássemos, o Senhor já estava aqui, e creio que o Senhor vai estar durante todo o culto conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos direcionando com o Seu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, e faça com que esse culto possa ser inspiração e meio de salvação para outras pessoas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos com todo o fervor. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, cantar o hino 17, Fonte és Tu de toda a bênção. Fonte és Tu de toda bênção, venha o canto inspirar a misericórdia Tua, quer em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto nos remédios lá do céu, ao meu servo povo santo, a louvar meu povo meu. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por Sua graça um dia vai levar-me para o céu. Meu pedido procurou-me, longe do meu Deus Senhor, dos pecados meus lavou-me, com Seu sangue o bom Jesus. Devedora Tua graça, cada dia e hora sou, Teu cuidado sempre faça, com que eu ame a Ti, Senhor. O meu ser é vacilante, compreender com amor, para que eu a todo instante glorifique a Ti, Senhor. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Agora nós leremos todos juntos, né? A palavra bíblica que está lá em Salmos 126. Desculpa, irmãos. 124. Salmos 124. Vamos ler todos juntos.
Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles não teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presas aos dentes deles. Como um pássaro escapamos do laço dos que os caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro,
nosso projeto, de São Sebastião da Grama. Eu fiquei lá quase uma semana com o pessoal lá. Assim, andando por lá, eu percebo que há muita controvérsia. Eu pude ficar lá e pude perceber. O povo lá não são educados na palavra. Mesmo eles estando na igreja, eles não são educados na palavra. A palavra diz que nós temos que educá-los, eles, para que eles cresçam no conhecimento da graça do Senhor Jesus. E ali, infelizmente, eles se convertem e continuam da mesma forma. O eu deles continua. Eu fiquei muito preocupado com isso. Eu chamei muita atenção deles. Porque assim, a gente tem que ter autoridade no Senhor para chamar atenção. Eu falo, não há mudança em vocês. Precisa haver mudança. Precisa haver uma resposta para o Senhor. Porque uma hora vocês estão aqui, outra hora vocês estão ali, uma hora vocês estão lá. E assim vocês não crescem. Então, louva a Deus porque eles podem me ouvir. É interessante, se a gente ficar ali conversando com eles, o Espírito Santo de Deus com certeza vai convencer. No domingo eu saí para almoçar na casa de uma amiga antiga minha, eu estava almoçando ali. Daqui a pouco bateram na porta. Mas essa pessoa não sabia que eu estava ali. Ele foi buscar a senhora para ir orar na casa dele, porque a esposa dele estava muito mal, que é a Zilda, todo mundo conhecendo. Que a Zilda fez uma cirurgia e ela, na noite lá ela surtou. O pessoal achava que ela estava possuída. E eu estava almoçando ali na casa da Maria. Aí chegou o esposo dela pedindo para a Maria ir orar até a casa dela. E a Maria faz parte de uma denominação que não visita crente, pessoas em casa. Vai vendo. Lá em São Sebastião da Grama tem essa igreja que não visita pessoas em casa. As pessoas que é obrigada a ir na igreja. E a Maria olhou para mim e falou, não, eu não vou. A Joana vai. Eu já estava indo lá mesmo, na casa da Zilda, porque eu sabia da situação dela. A Joana vai lá. Eu vou mesmo. Aí nós fomos lá, eu e a Lia. Cheguei lá, a Zilda estava num estado lamentável. O povo ali está num estado lamentável de chorar e de entristecer o coração. Isso é porque não tem o poder de Deus sobre eles. Eu fui, conversei com a Zilda, li a palavra com ela, porque a gente tem que ler a palavra primeiro, depois orar. Temos que ouvir Deus falar primeiro, depois orar, falarmos com Deus. Li a palavra com eles e orei por ela. E falei, Zilda, essa dor que você está sentindo, ela quebrou o pé como sua mãe. Essa dor que você está sentindo, ela não vai passar, porque é dor da carne. Mas Deus tem poder para ajudar você a suportar essa dor. Deus tem poder para ajudar você a suportar essa dor. E essa dor vai passar. Estou falando para ela. Daqui 6 meses, 1 ano, você vai estar bem. E eu orei com ela, ela acalmou o coração, o povo ali pôde ouvir a palavra. E eu perguntei para eles também, vale a pena nós continuarmos com vocês aqui? Eu quero uma resposta. Vocês querem que nós continuamos com vocês? Os jovens que estavam ali disseram sim. Vale a pena, Joana. Queremos que vocês voltem. Mas o que acontece, queridos? Eu pude falar com o prefeito da cidade também. O prefeito nos recebeu muito bem. Muito bem mesmo. E eu pude explanar para ele um pouquinho do nosso projeto em São Sebastião da Grama. Eu confesso aos irmãos que eu achava que ele não ia me receber. E ele me atendeu muito bem e falou, se for para me ajudar, eu agradeço. Porque ele quer ajuda na cidade. O povo ali está, cidade pequena, você sabe como é que é, né? Então, ele falou, se você puder orar por mim, ore por mim. E eu falei, eu queria que o Senhor me arrumasse um espaço, para que no mês de maio e junho, nós estamos pensando em levar um grupo grande lá, fazer um trabalho. E ele perguntou, mais ou menos quantas pessoas? Eu falei, umas 30, 40 pessoas. E aí ele falou, não, você me pegou de surpresa, mas eu vou estar estudando o seu caso. E volte a falar comigo daqui a 15 dias. Então daqui a 15 dias estarei lá novamente,
visitando ele, conversando com ele e orando por ele. Porque ele fala, orem por mim. Então eu peço para os irmãos estarem orando pelo prefeito de São Sebastião da Grama. Eles querem a ajuda dos cristãos lá. A gente pensa que não. Hoje eles estão vivendo um tempo de idolatria lá. Está uma verdadeira festa do Sebastião. Tem Sebastião para tudo quanto é canto da cidade que eles colocaram. Mas maior é Deus que está em nós do que o Sebastião. Maior é Deus que está na vida do povo dele, que é São Sebastião. Então nós precisamos orar para São Sebastião da Grama. Precisamos orar para aquelas pessoas que já ouviram a palavra. Eu confesso aos irmãos, não entenderam nada. Porque eu fiz pergunta para eles. Nada me respondeu. Aí foi a minha maior preocupação. Então, como eu disse, pastor, é estudo bíblico mesmo. Precisamos dar estudo bíblico para eles, porque palavra, pregação, do jeito que eles estão pregando, não está fazendo efeito. Aí eu ofereci estudo bíblico para eles. Eles aceitaram fazer estudo bíblico. Eu tenho orado a Deus assim, Senhor, faz com que eles me questionem sobre as idolatrias deles. Eu tenho orado dessa forma. Faça com que eles me questionem, para que assim eu vou ter esse respaldo para falar com eles. E aconteceu isso, querido. 2 pessoas me questionou sobre os deuses deles lá. E eu pude dar a minha explicação para eles e deixar um ponto de interrogação na mente deles. Então assim, precisamos orar. Faça com que eles nos questionem. Por que é que nós não adoramos tal fulano? Por que é que vocês não adoram tal fulano? E eu pude explicar para eles o porquê não. É interessante. Não sei se vocês conhecem Geraldinho. Geraldinho, ele veio e falou para mim assim. Ele está lendo a Bíblia escondido. Ele falou para mim assim. Estou achando uma coisa muito errada na igreja deles lá. Daquela reza que fala assim, Santa Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe. Então essa reza está errada. Tem glória a Deus, Geraldinho. Então essa reza está errada. Não está certo. Aí a Maria olhou para mim, a esposa dele, e falou, é verdade, Joana, que está errado? É errado mesmo, porque Deus não tem mãe. Então assim, Deus está trabalhando de uma forma diferente. Mas às vezes, como eu falei para os irmãos, o meu coração fica triste porque a gente está falando e eles não estão entendendo. Então é só sentar mesmo com eles, estudar a Bíblia, confrontar eles dentro da palavra. Eu creio em Deus que em mês de fevereiro agora nós iremos fazer isso. E eu creio em Deus também que logo teremos nosso espaço. Porque não podemos continuar na casa da Maria. Podemos sim, dar estudo, mas não permanecer como nós estamos indo lá. Não podemos. Deus tem algo novo para nós ali. Eles precisam ser educados, porque uns não concordam com o outro ali, uns não confiam no outro ali. Então, se eu tenho um grupo ali, esse grupo não vai querer ir na casa da Maria, porque não concorda com a situação na casa da Maria. E assim vice-versa. Então, nós precisamos estar orando a Deus, para que Deus nos dê um espaço. E Ele vai dar, porque é dele, tudo é dele, nada é nosso. E Ele dá quando nós clamamos, de coração e alma e espírito. Ele nos dá. Esteja orando pelo prefeito de São Sebastião da Grama. E quando nós formos lá conversar com ele, ele venha ter uma resposta para nós. Amém, queridos? Vamos orar. Irmãos, também não esqueça de entregar a sua oferta de missões. Quando nós ofertamos a nossa oferta de missões, além do dízimo, a nossa vida é completamente abençoada. Eu costumo dizer que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas referente ofertas e dízimo, que é para crescer o reino, quando a gente entrega de coração, sem medo do amanhã, vocês podem ter certeza, algo novo acontecerá na vida de cada um de nós. Então vamos estar orando nessa manhã, para que Deus esteja nos capacitando, nos dando um espírito de longanimidade, um espírito de bondade,
de paciência, de generoso, que é isso que Ele espera de nós. Tanto da minha vida como da vida de cada um. Amém, queridos? Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus único, presente em nossas vidas, um Deus que nos orienta, nos ensina, nos corrige. Muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para nós e veio e nos resgatou, Senhor, por amor, porque você tinha um compromisso conosco, mas devido, Senhor, ao nosso pecado, ó Deus, a nossa rebeldia, a nossa rebelião contra o Senhor foi quebrada, mas a sua misericórdia e infinita bondade nos alcançou através de Jesus. Nosso muito obrigada, Senhor, que nós venhamos estar honrando isso, ó Pai. Nos ensina a honrar, ó Pai, o seu amor para conosco. Precisamos muito aprender, Senhor. Por isso que nessa manhã, no nome de Jesus, entra com sua providência, ó Pai, no nosso coração, na nossa mente. Que nós venhamos ser um povo generoso, Senhor, um povo longânimo para com os outros, com os que estão lá fora, Deus. Porque sabemos, ó Pai, que o povo que estão lá fora, Deus eterno, não está entendendo nada, ó Pai. Estão achando que é tudo natural, que está acontecendo ao redor deles. Mas nós sabemos que não é bem assim, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos, ó Deus. Suplicamos, ó Pai, pelo São Sebastião da Grama, ó Deus. Suplicamos para o nosso estado de São Paulo, pela nossa capital, ó Deus. Suplicamos, ó Deus, pela nossa região, Vila Nova Cachoeirinha, Senhor. Ó Deus, olha para o teu povo que aqui clama, Senhor, nessa manhã. Ó Deus, nos dá sabedoria de discernimento, dá-nos estratégia, Senhor, de como alcançar essas vidas, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem a estratégia, Senhor. Por isso nós queremos pedir essa manhã no nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, nos revela, Senhor, e dá-nos coração generoso, amoroso e bondoso, para que nós estejamos, Senhor, realmente, Senhor, querendo alcançar essas vidas. Pai, abençoe o prefeito de São Sebastião da Grama, Senhor, tenha misericórdia da vida dele. Ele pede que nós oramos por ele, ó Senhor, na gestão dele. Por isso, ó Pai, nessa manhã eu te coloco o prefeito Zé Doc nas suas mãos, Senhor. Visita, Senhor, aquela vida, Senhor. Ó Pai, e quebra, Senhor, aquela idolatria daquela cidade. Tenha misericórdia, Senhor, daquele povo ali, ó Pai, que está ouvindo a sua palavra, mas está tendo dificuldade de compreender. E eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus, que a sua Igreja Batista Nova Canaã venha estar olhando para essa cidade, Senhor. Que a Igreja Batista Nova Canaã venha estar, Senhor, o coração quebrantado. Do seu nome, tira de nós toda a soberba, todo o orgulho, porque isso não vem do Senhor, não agrada o coração do Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço, e já agradecido, em nome do seu Filho amado Jesus, amém. Queridos, vamos no momento nosso agora de estar louvando a nosso Deus, com o nosso dízimo e oferta, amém, queridos? Avançar,
Bom dia, irmãos. Quando você estiver orando por missões, especialmente por São Sebastião da Grama, peça para o Senhor dar a cada um de nós a mesma paixão que Ele colocou no coração da Joana, especialmente por São Sebastião da Grama. Se nós tivermos a metade, pelo menos, da paixão que Deus colocou no coração dela por São Sebastião da Grama, nós não apenas chegaremos ao final deste ano tendo organizado uma congregação naquela cidade. Talvez a gente tenha até uma igreja plantada naquela cidade. Louvamos a Deus pela vida da Joana, pela nossa equipe de missões. Louvamos ao Senhor por todos os irmãos e irmãs que têm se disposto a se deslocar nas viagens missionárias até São Sebastião da Grama. Louvamos os irmãos que têm contribuído financeiramente para missões. Louvamos o Senhor por cada um de nós que tem de alguma forma contribuído para que esse sonho de São Sebastião da Grama se torne uma realidade viva em nós e entre nós. Eu quero louvar o Senhor e quero pedir que você louve o Senhor comigo e também que você ore nas suas devoções pessoais, particulares, que você ore por duas pessoas, duas famílias. E eu quero pedir que essas pessoas venham aqui à frente, a Dani Mendonça e a irmã Sueli Félix. Cadê a irmã Sueli? Lá atrás, venham para cá. O nosso segundo desafio dos 5 que temos proposto para este ano é estruturar a igreja em grupos pequenos. E a gente vai começar já nesta próxima semana, porque a irmã Sueli orou, a Dani orou, conversaram com seus cônjuges, com suas famílias, e eles concordaram em disponibilizar suas casas para hospedar um pequeno grupo ali. Então, na terça-feira, às 20 horas, nós estaremos iniciando o nosso primeiro pequeno grupo, primeiro encontro do primeiro pequeno grupo na casa da irmã Sueli. Então, terça-feira, às 20 horas. Você que mora próximo da casa da irmã Sueli, ou se você mora longe também, mas você desejar participar desse pequeno grupo na casa da irmã Sueli, você pode se deslocar para lá na próxima terça-feira, às 20 horas. A Dani e o Denis também abriram sua casa para hospedar um pequeno grupo. O pequeno grupo na casa da Dani e do Denis vai acontecer nas quintas-feiras, às 20 horas. Então, você que mora próximo da casa da Dani, ou você mora longe, mas deseja participar do pequeno grupo na casa da Dani, então você pode se deslocar para lá. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos então iniciando os nossos pequenos grupos. O alvo até o final de 2024 é chegarmos a 6 pequenos grupos por meio de multiplicação. Nós teremos os pequenos grupos centrado em crescimento, por isso nosso pequeno grupo se chamará PGC, Pequeno Grupo de Crescimento. Crescimento no sentido de edificar a vida e a fé daqueles que participarão dos encontros, e também crescimento no sentido de evangelizar, ou seja, de alcançar novas vidas e assim conduzir a reunião de pequeno grupo, conduzir aquele pequeno grupo à multiplicação. Se nós multiplicarmos os grupos, nós certamente chegaremos, ou quem sabe até poderemos ultrapassar o nosso desafio de termos 6 pequenos grupos até o final de 2026. Se você estiver aí orando e Deus tocar no seu coração que na sua casa pode abrigar ali um bom pequeno grupo para alcançar esses objetivos, você pode se apresentar, pode falar conosco. Nós abriremos ali também na sua casa um pequeno grupo. Mas enquanto nós não temos outros, nós já temos aqui a irmã Sueli e a Dani, e você pode então decidir em qual dos dois você vai se encaixar
e você vai participar. Vamos orar por essas duas irmãs, orar por suas casas, orar por suas famílias e agradecer a possibilidade que elas têm de estar cedendo o seu lar para hospedar ali em suas casas a igreja do Senhor. Oremos. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem colocado no nosso coração que esse ano é tempo de avançar, e nós já estamos avançando, Senhor, logo nos primeiros dias deste ano. Não queremos esperar passar o tempo para descobrir que nós não avançamos, pelo contrário, queremos remir o tempo, queremos aproveitar bem o tempo que o Senhor está nos dando para trabalhar, Senhor Deus, no sentido de avançarmos, certos, Pai, confiantes de que o Senhor nos dará o crescimento, o Senhor nos fará avançar, o Senhor nos ajudará a alcançar, ou quem sabe ultrapassar os desafios propostos, Pai, para este ano. Nós queremos agradecer o Senhor, porque no que diz respeito à estruturação da igreja em grupos pequenos, nós temos aqui a irmã Sueli, a irmã Dani, Senhor, com suas casas, abrindo-se para o Senhor, para receber, para acolher a igreja do Senhor em suas casas, Senhor, e ali, Senhor, tantas pessoas, membros ou não da igreja, crentes ou não crentes, vizinhos, pessoas do nosso círculo de relacionamentos, Pai, estarão sendo convidadas, levadas até aquele encontro, e ali, Senhor, vidas serão edificadas, e vidas, Senhor, serão evangelizadas e conduzidas aos pés do Senhor Jesus. Deus querido, nós queremos agradecer pela vida delas, pela disposição que o Senhor colocou no coração delas, e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar a casa delas, Senhor Deus, por hospedar a igreja, por acolher a igreja, Pai, em suas casas. Abençoa, Senhor Deus, a vida delas, abençoe a família delas, as necessidades delas, as necessidades das famílias, que, ó Deus querido, elas percebam, Senhor, uma bênção especial do Senhor sobre elas, por esse gesto, Senhor Deus, acolhedor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que esses grupos, Senhor Deus, iniciantes, eles sejam potencializados pelo Teu poder, e assim, ó Deus, eles cumpram o seu objetivo, e em breve, Senhor, nós possamos estar aqui anunciando a multiplicação deles em novos pequenos grupos, Senhor, conforme o Senhor prosperar o nosso caminho. Assim, ó Pai, abençoa, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãs, muito obrigado. Elas já publicaram lá no grupo do WhatsApp um convite a todos os irmãos que desejarem se dirigir para lá. Os irmãos podem fazer isso, então, essa semana, a partir de terça-feira e quinta-feira. Eu convido você à leitura da palavra do Senhor em Atos capítulo 2, verso 37 a 40. Eu preguei sobre esse texto no domingo passado à noite, e como na ocasião eu disse, eu faria uma exposição mais ampla desse texto, do verso 37 até o 47, fizemos isso no domingo passado à noite, e prometi aos irmãos que voltaria a esse texto agora para pensar parte a parte. Eu quero trabalhar aí todos aqueles níveis de desenvolvimento que compartilhamos no domingo passado, com base nesse texto, e vou tratar deles agora, um nível por vez, nos próximos domingos. Então nós vamos frequentar este texto aqui, desde o domingo passado à noite, passando por hoje também pelos próximos domingos, porque a ênfase que estamos dando nesse primeiro momento do ano é no desenvolvimento de relacionamentos discipuladores, não é? É óbvio que os outros desafios também estão em andamento, como a questão dos pequenos grupos, como a questão de missões, a organização do trabalho em São Sebastião da Grama em congregação, e os outros dois desafios também que temos proposto para esse ano. Todos eles estão em curso, estão andando, mas eu vou focar este desafio, que é o desenvolvimento de relacionamentos discipuladores, nos primeiros sermões deste ano.
Então eu convido você à leitura da palavra do Senhor nesses primeiros versos, 37 ao verso 40, que nos dizem assim: ao ouvirem isto, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Meus irmãos, o tema geral deste ano, 2024, tempo de avançar, já começou. Amanhã, no final do dia de amanhã, nós teremos deixado para trás já os primeiros 15 dos 365 dias desse ano. Sim, o tempo voa, o tempo passa e passa com muita rapidez. E a função do tempo é esta: a função do tempo é passar. O que qualifica a passagem do tempo é o que nós fazemos à medida que ele passa. Se nós cruzarmos os braços, o tempo vai passar, a função dele é passar. Nós passaremos com o ano, envelheceremos e não conseguiremos nada. Mas se nós qualificarmos o tempo, a passagem do tempo, com trabalho, com esforço, com dedicação, nós podemos construir, nós podemos colher muitas coisas à medida que o tempo passa. Podemos aprender coisas novas, podemos encarar novos desafios, podemos até superar esses desafios que nós nos propusermos, e tudo isso vai acontecer à medida que o tempo passa. Nós devemos lamentar que muitas vezes o tempo apenas passa. E se nós tivermos essa perspectiva do tempo, então é lamentável que a gente esteja envelhecendo sem aprender, sem fazer conquista, sem semear e sem colher grandes coisas que nós sabemos o Senhor tem para nós. Então é necessário para nós que, entendendo que a função do tempo é passar, cabe a nós qualificar esse tempo, trabalhando, semeando, regando, na expectativa de que Deus dê o crescimento, de que o Senhor nos ajude a avançar naquilo que temos proposto, a alcançar os nossos desafios. Se fizermos isto, nós juntaremos a passagem do tempo com o nosso trabalho, com a graça de Deus, e nós chegaremos ao final de um período determinado, por exemplo, ao final deste ano, nós chegaremos com as mãos cheias e com o coração cheio de gratidão e a boca cheia de louvores ao nosso Deus, por tudo aquilo que nós conseguimos alcançar e superar neste ano. Os irmãos sabem, eu corri a corrida de São Silvestre há 15 dias atrás, e ontem, pela primeira vez, eu corri 21 quilômetros. Pela primeira vez eu superei a minha própria marca e corri 21 quilômetros. Enquanto eu estava correndo e o meu corpo cansado, as dores musculares aparecendo, a respiração se tornando ofegante, eu usava a minha mente para refletir nesse texto e no texto que vou compartilhar com os irmãos hoje à noite, organizando tudo aquilo que eu pesquisei, que eu estudei durante a semana para me preparar para essas duas pregações. E enquanto o meu corpo cansava, o meu coração era inflamado pelo poder da palavra de Deus, enquanto eu refletia e enquanto eu pensava, eu organizava essa palavra do Senhor em meu coração. Isso, meus irmãos, compartilho com vocês para dizer que, se você quiser, não haverá coisas impossíveis. Se você quiser, você pode determinar desafios, e se você trabalhar, se você se entregar a eles, Deus vai abençoar, Deus vai dar graça, e você vai estar sempre com as mãos sempre muito cheias, e sempre cheios de histórias, de testemunhos para contar, porque a graça de Deus vai te capacitar a alcançar e a superar os seus
desafios. Nós estamos propondo como primeiro desafio para este ano desenvolvermos relacionamentos discipuladores. E o que é isso? Por onde que isso começa? Nós temos dito aos irmãos que na base daqueles cursos que nós escrevemos o ano passado e que nós estamos estudando, nós apresentamos ali aos irmãos uma definição de um membro saudável de igreja, onde aparecem 6 níveis de desenvolvimento, que à medida que você anda por ele, você percebe, você visibiliza o seu próprio crescimento, você percebe que você está andando, que você está progredindo na fé. E o desafio que nós propomos aos irmãos este ano é, no início deste ano, você procurar refletir e se encontrar, observar em que estágio, em que nível daqueles 6 você se encontra. Eu já adiantei para os irmãos que se você é membro da igreja, você já superou os 2 primeiros níveis. O primeiro nível é comprometer-se com Deus por meio da fé em Cristo, certamente você já fez isso. O segundo nível é comprometer-se com a família de Deus por meio de tornar-se membro do corpo de Cristo. E se você é membro da igreja, então você também já superou esse. Então, no mínimo, você deve estar no nível de quem está se comprometendo com o próprio crescimento espiritual. E se você está comprometido em crescer espiritualmente, certamente você está não apenas crescendo, mas você está identificando pessoas que estão no nível abaixo do seu, e você está se associando com elas, você está se aproximando delas para ajudá-las a avançar também. Isto é relacionamento discipulador. Hoje eu quero pensar com você na base desse texto que nós acabamos de ler, no primeiro nível, ou seja, como é que uma pessoa sai do nível 0, ou seja, o nível da não fé, e ela avança para o nível de comprometer-se com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É precisamente sobre este nível que esta porção que acabamos de ler está falando para nós. Observe você, o nosso texto começa com, ao ouvirem isso. Veja que isso se refere à pregação do Evangelho que o Pedro acabou de fazer desde o verso 14. O Pedro fez uma exposição do Evangelho, falando desde as promessas messiânicas do Antigo Testamento, que se cumpriram em Cristo, com a vinda de Cristo, a sua encarnação. Ele falou dos ensinos de Cristo, ele falou da morte de Cristo, ele falou da ressurreição de Cristo, ele falou da assunção e da exaltação de Cristo como Senhor sobre tudo e sobre todos. Quando Pedro terminou de pregar este evangelho abriu uma cratera, abriu um espaço no coração dos ouvintes. Esse espaço nós podemos chamar de quebrantamento. É isso que a pregação e o testemunho do evangelho devem produzir nas pessoas que ouvem o evangelho, quebrantamento. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso. Coração pesaroso é coração quebrantado. A pregação do evangelho e ouvir o evangelho tem como resultado quebrar o coração, ou seja, fazer descer as nossas defesas, fazer descer as armaduras internas que nós temos contra Deus, em oposição a Deus. O evangelho é o poder de Deus para fazer essas defesas caírem. E então o coração é aberto, o coração é pesaroso, o coração é quebrantado. E quando o coração é quebrantado, o que aquelas pessoas fizeram? Eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Veja, meus irmãos, que é possível que uma pessoa ouça o evangelho, ouça de bom coração o evangelho. É possível que elas até entendam o evangelho, mas elas param aí por elas não saberem como se tornam cristãs. Como é que eu faço? Eu sou um ouvinte do evangelho,
Eu ouço o Evangelho, sim, eu já sei que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Eu já sei qual é o propósito da morte de Jesus na cruz. Eu sei já quem é Jesus. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei o que Ele espera de mim. Mas eu não sei como me tornar um cristão. Essas pessoas aqui ouviram o Evangelho, mas elas não sabem como se tornar cristã. Se uma pessoa te procurasse e te dissesse: escuta, como é que eu faço para me tornar cristão? O que você diria para ela? Talvez a maioria dos irmãos dissessem para elas o seguinte: você precisa aceitar Jesus. Mas dizer para as pessoas que elas têm que aceitar Jesus é de uma pobreza perigosa quando nós falamos em termos de evangelho. Porque aceitar Jesus no coração, não há nada de evangelho nisso. Não é aceitar Jesus no coração que muda as pessoas, que salva as pessoas. É o evangelho. E a menos que essas pessoas sejam evangelizadas, sejam instruídas no evangelho e pelo evangelho, elas jamais se converterão. No máximo, nós conseguiremos com isso pessoas que vão fazer uma adesão à religião cristã, mas elas não serão convertidas. E é fácil perceber uma pessoa em que, embora pertença à igreja, e não é convertida, porque é fácil perceber quando a vida de Deus penetrou a alma dessa pessoa e fez morada ali. Se Deus é todo poderoso e Ele penetrou a nossa alma e fez morada em nós, a nossa vida não pode ser morna nem morta como era antes. Um poder extraordinário precisava estar em operação dentro de nós, nos colocando em pé com muita avidez, com muita disposição para Deus, para a obra de Deus, para as coisas do interesse de Deus, sonhando com o dia da volta de Cristo. Nós deveríamos ser prósperos na obra do Senhor, como Paulo disse em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso deveria caracterizar a vida das pessoas que foram penetradas pela presença de Deus e em quem Deus se faz presente. Mas muitas vezes a mordidez, a indiferença, a vida no limite da religiosidade, sem brilho, sem vida, sem vontade de progredir, sem vontade de crescer, sem interesse em crescer em intimidade com Deus, sem interesse em se envolver com a obra de Deus, indica que provavelmente essa evangelização do aceita Jesus no coração apenas amontoou pessoas que estão iludidas, pensando que estão no caminho do Senhor, e elas ainda estão perdidas, a menos que sinais evidentes de que a vida de Deus penetrou a alma delas, a vida de Deus agora habita dentro dela, e por Deus ser todo poderoso, essas pessoas têm agora uma nova disposição para as coisas de Deus, para os interesses de Deus, a menos que isto esteja presente. É perigoso que muitos crentes estejam iludidos, pensando que estão no caminho de Deus, mas eles estejam ainda escravos dos seus próprios pecados, do seu próprio coração egoísta. Então, se nós havemos de ensinar as pessoas como elas devem se tornar cristãs, então nós devemos entender que nada, absolutamente nada fará uma pessoa cristã além do Evangelho. E por isso, quando uma pessoa perguntar para nós, como é que eu faço para me tornar cristã, a nossa resposta a ela não pode ter menos conteúdo do que a resposta que o Pedro deu a esta pergunta. E o que o Pedro respondeu a elas, quando elas disseram, o que nós temos que fazer agora diante do Evangelho? O que nós devemos fazer agora diante
da oferta salvadora de Deus? O que nós fazemos para nos tornar cristãos? E a resposta do Pedro: arrependei-vos. Começa por aí. Meus irmãos, quantas pessoas supostamente se converteram sem se arrepender dos seus pecados? Quantas pessoas entraram para a membresia da igreja e até se tornaram líderes no meio da igreja, sem se arrependerem das suas vidas egoístas, sem se voltarem para Deus de verdade e de todo o coração? O que significa arrepender-se? O Pedro é um judeu, e embora o texto aqui esteja em grego, a mentalidade do Pedro é uma mentalidade hebraica. O Pedro, quando fala de arrependimento, ele tem um verbo hebraico na sua mente. E se você ler o Antigo Testamento, todas as vezes que você encontrar a palavra arrependimento, você vai perceber que ali há a presença do verbo shuv em hebraico. Shuv significa voltar-se. Então, arrependimento não é um sentimento, mas é uma disposição santa, plantada por Deus no coração do pecador, que o faz desejoso de voltar as costas para a vida sem Deus, para a vida no pecado, e voltar-se para Deus. Isso é arrependimento. Quando Pedro começou a ensinar aquelas pessoas em como elas devem se tornar cristãs, ele não disse: aceita Jesus no seu coração. Ele disse: voltem-se para Deus. Deus está aberto para vocês. Os braços de Cristo estendidos naquela cruz indica para nós que os braços de Deus agora se abriram para nós e estão abertos continuamente, esperando que nós nos voltemos para Ele. Isso é arrependimento. Não espere sentir pesar, não espere sentir remorso. Aquilo que Deus já mostrou, aquilo que Deus já revelou, o chamado de Deus já chegou a nós, e o chamado de Deus é para nós nos voltarmos de todas as outras coisas, nos voltarmos para Ele. Esta ordem, esse chamado já foi dado, então é isso que nós devemos fazer, e isso é arrependimento. Mas voltar-se para Deus implica em um caminho. Como é que eu me volto para Deus? Qual é o caminho que eu pego para me voltar para Deus? É por isso que a resposta complementar do Pedro aqui, ensinando aquelas pessoas em como elas se tornam cristãs, diz para elas que elas devem ser batizadas em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Era de esperar que o Pedro dissesse aqui, não o batismo em nome de Jesus Cristo. Era de se esperar que ele dissesse: arrependei-vos e crede em Jesus Cristo. Foi assim que o próprio Jesus iniciou o seu ministério, ali em Marcos capítulo 1, verso 15. É chegada a hora, é chegado o tempo. Crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. O João Batista fez a mesma pregação, e o Paulo, fazendo um resumo aos pastores de Éfeso sobre no que consistia o ministério dele, ele disse que consistia em anunciar o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Esperava-se que o Pedro dissesse: arrependei-vos e creiam. Mas por que o Pedro foi para o batismo? Porque o Pedro está querendo dar concretude à fé. A fé não é um sentimento. A fé é uma santa disposição que Deus coloca em nosso coração, que nos torna desejosos, inclinados a obedecê-lo. Então, uma vida que não tem disposição de obedecer a Deus, não é uma vida de fé, pelo menos não ainda. A fé, então, meus irmãos, não é um sentimento. E o Pedro, então, quer deixar isso claro, porque o batismo
foi instituído como uma primeira ordenança de Jesus para os seus discípulos. Na grande comissão de Mateus 28, verso 19, Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. E como é que vocês fazem discípulos? Como é que vocês se tornam discípulos de Jesus? Batizando-se. O evangelista Marcos juntou o batismo com fé. Em Marcos 16, 15 e 16, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, crer em Jesus Cristo é obedecer a Jesus Cristo, é desejar se identificar com Jesus, e isto nós fazemos por meio do batismo, que é um símbolo poderoso, que indica para nós que a fé chegou, que a fé está presente. E a fé, meus irmãos, não está presente até que o nosso coração se torne desejoso de obedecer o Senhor, de tê-lo como Senhor da nossa vida. Eu disse que arrependimento significa voltar-se para Deus, mas você poderia perguntar: voltar-se para Deus por que caminho? Por Jesus. Jesus se apresentou aos seus discípulos dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20 diz que Jesus, pelo rasgar do véu, ou seja, o rasgar do seu próprio corpo na cruz, abriu um caminho novo e vivo. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz que agora nós podemos entrar com ousadia na presença do Senhor, não diante do trono do julgamento, mas diante do trono da graça, para obtermos socorros em tempos de necessidade. O caminho está aberto e o caminho é Jesus. Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro, porquanto nenhum nome foi nos dado pelo qual os homens devam ser salvos além do nome de Jesus. Então Jesus é o caminho. Você se volta a arrependimento para Deus por meio de um caminho determinado por Deus. E qual é este caminho? Que é o próprio Jesus. E você então entra por esse caminho por meio de depositar em Jesus e na obra que Ele fez por você na cruz toda a sua confiança, toda a sua esperança, tanto para esta vida quanto para a vida vindoura. É assim que o Pedro disse que aquilo que Jesus fez na cruz seria aplicado no indivíduo que se arrepende e é batizado. Ele diz que desta forma é que os vossos pecados são perdoados. E de fato, embora o Jesus tenha morrido pelo pecado de todos nós na cruz, esse perdão não nos chega de modo automático, nem de modo universal. Ele chega de modo pessoal. Por isso, cada um deve ser batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. E o que acontece? O que acontece quando uma pessoa se arrepende e crê? Quando ela então se volta para Deus e se volta pelo caminho que é o próprio Jesus, depositando sua confiança e esperança totalmente nele, exclusivamente nele. O que acontece? Recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, do que estamos falando? Do que Pedro está falando ao dizer: recebereis o dom do Espírito Santo? O que é o dom do Espírito Santo, senão a própria vida de Deus, que penetra a nossa alma e vem fazer morada dentro de nós? É o dom do Espírito Santo, é o próprio Deus, a vida de Deus, penetrando a nossa alma e fazendo morada em nós.
Imagine se o Deus Todo-Poderoso agora habita em nós, de que forma nós passamos a viver a partir de então? Por isso, meus irmãos, que vidas que não se transformam, vidas que não apresentam fruto dessa nova vida, precisam ser vistas com suspeitas, porque não é possível que a vida de Deus penetre a nossa alma, e a nossa vida ainda pareça morna, morta, indiferente, sem amor pelo Senhor, pela causa do Senhor e pelas pessoas. Mas, meus irmãos, é possível que quando você diz para uma pessoa como ela pode se tornar cristã, é possível que isso não seja suficiente, e na maioria das vezes não é suficiente. Então veja, pregar o Evangelho não é suficiente, é necessário explicar para as pessoas como é que elas se tornam cristãs, como acabamos de ver aqui o Pedro fazendo. Mas isso também pode não ser suficiente, dependendo do quão longe uma pessoa esteja de Deus, ela vai ter muito mais dificuldade de se tornar cristã. Se uma pessoa, por exemplo, já está super trabalhada pelo Espírito Santo, você prega o Evangelho e ela não faz perguntas, ela já sabe como se tornar cristã. Dependendo do estágio dela, pregar o Evangelho não vai ser suficiente, você vai ter que explicar para ela como é que ela faz para se tornar cristã. Dependendo do estágio em que ela esteja, talvez isso também não seja suficiente. E como eu disse, na maioria das vezes não é suficiente. Por isso, meus irmãos, é necessário que nós que já fomos alcançados pela graça, é necessário que nós que já nascemos de novo e estamos comprometidos com o nosso próprio crescimento espiritual, é necessário que nós nos associemos com essas pessoas, é necessário que a gente se aproxime delas, para ajudá-las. Talvez você vai ter que andar com uma pessoa muitos quilômetros, até que ela venha se tornar cristã. Então, não basta pregar, não basta dizer como você se torna cristão, é necessário se associar com elas, é necessário andar com elas. Olhe para o Evangelho e você vai ver que foi isso que Jesus fez. Quantas vezes você vai encontrar Jesus fazendo apelos para as pessoas crerem nos Evangelhos? Na maioria do tempo Jesus está andando com as pessoas, Ele está comendo na casa delas, Ele está se convidando para ir na casa delas, Ele está convidando essas pessoas para vir conhecer a realidade da vida dele, Ele está andando com elas pelo caminho. O tempo todo Jesus está andando com pecadores que Ele pretende trazer para Deus, e este é o nosso modelo, e é o que o Pedro está fazendo aqui. Embora o texto não nos permita determinar a extensão em termos de tempo, o que Pedro está fazendo aqui é um processo de andar com essas pessoas, porque depois de pregar o Evangelho, e depois de dizer para elas como é que elas podiam se tornar cristãs, agora o Pedro se associa com elas, e continua ensinando elas. E o que o Pedro ensina a elas acerca da salvação? Primeiro, porque a promessa é para vós. O Pedro, depois de pregar o Evangelho, e depois de ensinar como é que uma pessoa se torna cristã, ele começa a dizer para elas: olha, a salvação, tornar-se cristão, é uma promessa de Deus, e é para você. Logo, se é promessa, não é mérito. Promessa, você não faz por onde. Promessa, você recebe. Alguém te fez uma promessa, e então você recebe a promessa. Não há condicionamentos para a promessa. Promessa é promessa.
Se você fizer uma promessa e condicionar essa promessa a alguma coisa que a outra pessoa tenha que fazer, então você tem que mudar o nome, não é promessa. Porque tudo aquilo que está condicionado a uma contrapartida é trabalho, é recompensa. E a salvação não é recompensa. A salvação é promessa. E por isso ela precisa ser recebida com gratidão no coração. Ela precisa ser recebida. E veja como Pedro diz: olha, é promessa de Deus para você. Imagine se aproximando de uma pessoa a quem você quer ajudar a se tornar cristã, a quem você quer ajudar a sair do ponto da não fé e ajudá-la a avançar para o ponto de se comprometer com Deus por meio da fé em Cristo. Imagine você associado com ela e você dizer: olha, você não pode perder essa oportunidade, isso é promessa de Deus para a sua vida. Salvação é promessa de Deus para você. Agora imagina você que ela compartilhe com você os seus problemas familiares, e você diga para ela que essa promessa não é só para você, é para os vossos filhos. Imagine que você diga para elas que Deus tem em vista não apenas elas, mas toda a sua casa. É para vós, é para vossos filhos. Imagine que essa pessoa compartilhe com você da saudade que ela tem de amigos ou de familiares que por causa das distâncias elas não podem se verem e elas sentem saudades. Aí o Pedro diz para elas: olha, a promessa de Deus não é apenas para você, não é apenas para os seus filhos, é para os que estão longe, é abrangente, é universal, pelo menos em termos da sua oferta, é universal, é para você pessoalmente, mas é para toda a sua casa, é para os seus filhos, é para o seu cônjuge, mas não é só para a sua casa, é para aqueles mais distantes, aqueles que estão longe, é para os seus vizinhos. Veja, a oferta salvadora de Deus em Cristo é grandiosa, ela é extensa, mas ela só pode ser apropriada por aqueles que Deus chamar. E Deus está chamando todos por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho é o meio pelo qual Deus está tornando efetivo o seu chamado para aqueles que Ele pretende salvar. E nós nunca saberemos quem são os chamados. O único meio que nós temos de conhecer quem Deus chamou é evangelizando, é insistindo com as pessoas que elas se tornem cristãs. Muitas delas não se tornarão, mas se nós trabalharmos dessa forma, nós poderemos compartilhar os nossos testemunhos com outros crentes acerca de tantas pessoas que por nossa instrumentalidade Deus trouxe a Cristo, porque estão entre os chamados. Às vezes, meus irmãos, quando penso em evangelização, eu logo oro para Deus me conduzir àqueles que Ele chamou, para Ele me permitir associar-me com aqueles que Ele chamou, porque assim bastará que eu pregue o Evangelho, ou que eu ensine como elas podem se tornar cristãs, ou que eu me associe por algum tempo com elas e eu diga a elas dos benefícios que vêm da parte de Deus
para aqueles que aceitam, recebem a sua oferta salvadora, bastará isso, e essas pessoas então virão a Cristo, porque Deus as chamou, porque Deus já as tinha chamado antes, e tornou o chamado efetivo, a partir da pregação do Evangelho. Mas veja como Pedro continua. Às vezes, não será suficiente se associar com as pessoas apenas por algum tempo. Aquele que quer conduzir um pecador a Cristo, precisa ter paciência. Se você falar para ele que ele só tem que aceitar Jesus no seu coração, aí é fácil. Você fala isso para ele, ele não aceita, você vira as costas e você diz: olha, já fiz minha parte. Ou talvez, se você disser para ele que tudo que ele tem que fazer é aceitar Jesus no coração, e ele disser: ah, então eu aceito, talvez você já coloque essa pessoa numa estatística, e você comece a contar para as outras pessoas quantas pessoas se converteram com a sua pregação, com o seu testemunho. Mas será que isso é conversão? Se conversão só pode acontecer pelo poder do Evangelho, e se dizer para as pessoas que tornar-se cristã é apenas aceitar Jesus, não tem nada de Evangelho, então não há conversão aí. Nós estamos nos iludindo, dizendo quantas pessoas eu ganhei para Jesus, quantas pessoas se converteram com a pregação que eu fiz, com a série de conferências que eu fiz, com a cruzada que eu fiz, com a campanha evangelística que eu fiz. E ao mesmo tempo estaremos iludindo essas pessoas, dizendo: olha, a partir de agora você é filho de Deus, porque você aceitou Jesus, sem que não haja nenhuma evidência na vida delas, de que a vida de Deus penetrou a sua alma e fez morada nela. O Pedro vai um passo além, e continua associado a essas pessoas, e no verso 40 ele diz: e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras. Veja, irmãos, método, um método com uma pessoa não funcionará com a outra. É por isso que nós temos que ter paciência de ouvir as pessoas. Você querer socar o Evangelho na cabeça das pessoas, sem ter paciência sequer para parar, para ouvir as histórias que elas têm para contar, isso não é evangelização, isso é proselitismo. Talvez movidos pela urgência de que as pessoas estão indo para o inferno, então eu tenho que abreviar a evangelização para elas se converterem mais rapidamente. Talvez movido por esse entendimento, eu estou, na verdade, queimando etapas no processo do trabalho de Deus com essas pessoas. Tudo que Deus precisa da minha parte em relação a essa pessoa, não é que eu a converta à força. Tudo que Deus precisa é de um crente disposto na mão de Deus, que se associe a essa pessoa e se disponha a andar com ela durante algum tempo, e mostrar para elas, por meio de métodos variados, aqui pelo menos 2, o Pedro diz no verso 40, ele aconselhava e exortava. Ele acabara de pregar, ele acabara de ensinar, mas aqui 2 outros métodos aparecem: aconselhar e exortar. Por meio dos variados métodos, à medida que nós temos paciência para andar com as pessoas, paciência para ouvir a história de vida dessas pessoas, sem julgá-las, sem condená-las, mas simplesmente acolhendo-as no estágio em que elas estejam,
com o objetivo simplesmente de ser um auxílio temporário, auxiliar do Espírito Santo temporário, para conduzi-la, para ajudá-la a avançar da não fé para o compromisso com Deus por meio da fé em Cristo. Se esta for a dinâmica da minha vida, a dinâmica da minha postura evangelizadora, sim, eu vou ser instrumento de Deus para conduzir muitas pessoas a Jesus. Mas é necessário ter paciência, é necessário se associar com as pessoas. Não se faz evangelismo distribuindo folhetos para as pessoas lerem depois, embora aqui e ali tenha lá o seu valor. Não se terceiriza a evangelização. Evangelização é um método que Deus deu à igreja, por meio do qual um crente mais experiente, um crente que está crescendo espiritualmente, está se comprometendo com Deus, é um método pelo qual esse crente concebe, gesta e dá à luz filhos para Deus. E você sabe que do ponto de vista natural, isso leva pelo menos 9 meses. Então, na evangelização, nós não podemos ter pressa, não podemos impor sobre as pessoas o que nós cremos, temos que apenas que dividir com elas o que cremos, temos que gestar essas pessoas, por meio dos vários métodos, a pregação, o testemunho, o ensino, a exortação, o aconselhamento, gestar essas pessoas para Deus, na esperança de que um filho de Deus novo vai nascer desse processo. Isso é evangelização. O Lucas, ao escrever o que o Pedro fez e os apóstolos faziam, ele resume as muitas outras palavras, veja, por meio do aconselhamento, da exortação, com muitas outras palavras. As muitas outras palavras podiam se resumir numa frase, que é o que o evangelista está fazendo. Ele está dizendo para aquele pecador: salvai-vos dessa geração perversa. É isso que nós estamos fazendo. Se você, ao analisar a sua vida nesse começo do ano, se você é um crente que passou do estágio de ser apenas membro de igreja, se você é um crente que está interessado e você está envolvido ativamente no seu próprio crescimento espiritual, então você é a pessoa de Deus para ajudar pessoas que estão no nível da não fé a avançar para o nível do compromisso com Deus por meio da fé em Cristo. E você vai fazer isso pregando, ensinando, exortando, aconselhando, mas tudo isso por meio de se aproximar dessas pessoas, por meio de se associar com essas pessoas, por meio de ter paciência para andar durante algum tempo com essas pessoas, sem pressa, ao mesmo tempo que falando, demonstrando para elas o que é ser um cristão. E com certeza, se você se dispor a ser um servo de Deus nesse sentido, se você desejar frutificar para Deus, tenha certeza que Deus te dará muito fruto.
você vai ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas a sair do nível 0 e avançar para o nível 1, quando elas então finalmente se tornam cristãs, assumindo um compromisso com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, pessoas como essas, que aqui no nosso texto perguntaram: o que faremos, irmãos? O que nós temos que fazer para nos tornar cristãos? Pessoas como essa você vai encontrar em qualquer lugar. Talvez seja um filho seu, talvez seja seu cônjuge, talvez seja um vizinho, talvez seja um parente, talvez seja uma pessoa que senta num banco de ônibus ou de metrô com você, talvez seja uma pessoa que trabalha com você. Mas eu vou te dar uma dica: pessoas como essas estão frequentando nossa igreja. Pessoas como essas são pessoas que estão procurando uma igreja que lhes ensine como se tornar cristãos. Pessoas como essas são pessoas que estão conosco dominicalmente, que entram aqui e, pasmem, nem sempre convidados por nós, simplesmente pessoas que passam de ônibus em frente ao templo durante a semana, e elas então planejam, intencionam visitar a igreja no próximo domingo, e elas vêm. Essas pessoas, por estarem num templo evangélico, elas estão dizendo para nós, sem essas palavras, elas estão dizendo para nós: olha, eu já tenho ouvido o evangelho, eu já compreendi o evangelho, só que eu não sei como me tornar cristão. Será que essa igreja pode me ensinar como me tornar cristão? Será que nessa igreja há um crente que pode me ensinar como me tornar cristão? Se elas encontrarem uma igreja que as ensine a se tornarem cristãs, que tenham paciência de fazer amizade com elas, de se aproximar delas, de andar durante um tempo com elas, de exortar, de ensinar, de testemunhar, de aconselhar, com toda paciência e longanimidade, sem julgamentos, sem condenação, sem críticas. Se houver, essas pessoas se tornarão cristãs. E por gratidão, elas desejarão permanecer na igreja, naquela igreja que as ensinou a se tornarem cristãs. Você não quer fazer parte disso? Hoje eu estou me detendo somente no primeiro nível, domingo que vem eu vou para o segundo nível. Mas hoje o primeiro nível é: como é que nós fazemos para ajudar uma pessoa a avançar do nível 0 da não fé para o primeiro nível, assumir um compromisso com Deus por meio da fé em Cristo. E nós aprendemos com o Pedro que nós precisamos pregar a elas, precisamos ensinar a elas como se tornar cristãs, precisamos testemunhar a elas do grande favor de Deus dispensado a elas, que não alcança apenas elas, mas os filhos, a família e os que estão longe. E aconselhar e exortá-las com muitas outras palavras, todas direcionadas para o mesmo objetivo: salvai-vos dessa geração perversa. Domingo que vem nós vamos ver que pela pregação e por esse trabalho do Pedro, 3.000 almas receberam Jesus e foram batizadas.
verso 47 do nosso texto diz que Deus acrescentava-lhes cada dia, todo dia, Deus fazia acréscimos à igreja. Mas por quê? Porque havia trabalho. Havia crentes na igreja que tinham sido ensinados a se tornarem cristãos. Eles se tornaram cristãos que cresciam espiritualmente. E por serem cristãos que cresciam espiritualmente, eles se associavam com outras pessoas para ensiná-las como elas podiam se tornar cristãs. Que seja esta a sua realidade, a minha realidade, a nossa realidade. E que por nós plantarmos e regarmos, Deus que se compromete a dar o crescimento, dê o crescimento. E você possa comparecer diante de Deus com as mãos cheias, nunca com as mãos vazias. Vamos orar. Deus e Pai, precisamos muito da Tua graça, não apenas para entender o que acabamos de ouvir, mas precisamos muito da Tua graça no sentido de que aquilo que acabamos de ouvir nos leve ao compromisso, ao comprometimento com a prática. O Senhor mesmo, nos dias do teu ministério terreno, ensinava os seus discípulos que eles deviam levantar os olhos e ver os campos que estavam brancos, prontos para a ceifa, mas havia poucos ceifeiros. E o Senhor os instruía, dizendo a eles: orai, para que o dono da seara envie mais ceifeiros para a sua seara. Ó Deus, nesta manhã, o Senhor está se movendo entre nós, e está chamando cada um de nós, para nós nos tornarmos os membros vivos do corpo de Cristo, pedras vivas, pois que associadas à pedra viva, e por sermos pedras vivas, nós estamos transmitindo a tua vida a outras pedras, que se somarão e formarão o grande edifício que estamos construindo para o Senhor por meio do ministério que o Senhor nos deu. Ó Deus amado, conquista nosso coração para esta prática. Desenvolva, Senhor Deus, em nós essa dinâmica dos relacionamentos discipuladores. E ajude-nos, Senhor Deus, a começar por aqueles que o Senhor traz à nossa igreja, a nos aproximar deles, a nos associar com eles, porque são pessoas, Pai, muitas vezes que já compreenderam o Evangelho e estão perguntando se há alguém nesta igreja que possa ajudá-los a se tornarem cristãos. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor nos desperte para essa tarefa, e que cada um de nós, Senhor, se coloque diante do Senhor comprometido a ser pescadores de homens, serem, Pai, evangelistas, ganhadores de almas. Que o Senhor coloque em nosso coração, Pai, uma grande paixão pelas almas perdidas, e que o Senhor nos desperte de tal maneira, Pai, que a nossa alma não encontre descanso, enquanto nós não vermos, Pai, almas sendo conduzidas aos pés de Cristo por nossa instrumentalidade. Pedimos que a bênção do Senhor desça sobre nós nesse sentido nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos responder ao Senhor? Vamos ficar em pé e cantar o hino proposto para esta manhã. 490, Deus nos chama a ser seu povo. É assim que nós somos, povo de Deus. Cantemos ao Senhor.
Glória a Deus, irmãos, nós estamos terminando nossa primeira parte da atividade matutina. Vamos começar agora nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nesse mês de janeiro, devido às férias, até o segundo domingo de fevereiro, nós estamos em classe única e eu estou ministrando nessas aulas 5 textos de um livro que eu li, que eu tenho compartilhado com os irmãos, sobre vida discipular, sobre relacionamentos discipuladores. Domingo passado nós tratamos por que nós temos que fazer discípulos. Hoje nós vamos tratar do o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Então os professores estão de folga das aulas, mas obviamente os professores devem estar trabalhando com os seus alunos para encorajá-los a retomar o caminho da escola bíblica dominical, para que quando nós iniciarmos o curso 5, lá no terceiro domingo de fevereiro, a sua classe já esteja bem representada, os membros que são alunos seus possam já estar aí adaptados, né, à participação nas aulas da escola bíblica. Quero lembrar você que a Dani e os professores de cada classe estão organizando o nosso Day Camp, que vai acontecer no dia 25 de janeiro. Então, trabalhe firmemente, nós já estamos nos aproximando, já é na outra semana, né? Então, já está muito próximo, precisamos trabalhar fortemente aí essa semana e o começo da próxima, para que a gente possa levar a nossa classe, né, para o Day Camp e, obviamente, levar visitantes, levar outras pessoas, e especialmente pessoas não crentes. Você pode convidá-la, porque lá nós vamos nos associar com elas e elas estarão próximas de nós, e isso as ajudará a aprender a como se tornar e viver como cristãos, né, como cristã, ok? Hoje à noite eu quero compartilhar com você um pouco ainda desta palavra, mas baseada no Salmo 121. Se você puder estar presente no culto da noite, venha participar, venha se juntar a outros que estarão, e aí então nós continuaremos repartindo juntos o pão do Senhor para alimentar nossas almas. Eu acho que é só isso que eu tinha para falar. Nós vamos encerrar agora. Após a oração, você pode se deslocar para tomar uma aguinha, mas volte para cá para nós já iniciarmos a escola bíblica dominical. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, e as ternas consolações do seu Santo Espírito estejam conosco,
e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Tome uma água, estique as pernas, mas volte em 5 minutos para nós termos nossa aula na escola bíblica.